Olá, gente querida desse Brasil imenso e do mundo. Estamos aqui na tentativa de continuar o nosso canal, gravando mais um vídeo e é a segunda parte do programa, o último que fizemos, e tudo é de modo assim um tanto experimental, porque estamos começando o canal e gravamos outro dia oração intercessória e decidi fazer oração intercessória número 2. Relembrando, a base nossa começou com Gênesis capítulo 20, naquele episódio quando Abraão chega na terra de Abimeleque e com medo de ser morto por causa da esposa, que era muito bonita, ele combinou com ela de que deveria mentir, dizendo para todos que eles não eram casados, que eram irmãos. E quem conhece a história sabe muito bem desse detalhe. Então, o Abimeleque mandou buscar a Sara, esposa de Abraão. E há um detalhe interessante que eu não falei no primeiro programa, é que a ideia que dá é que esse acontecimento foi assim, tudo de um dia para o outro. O Abimeleque mandou buscar a mulher, no dia seguinte já devolveu. Não, tem um episódio que dá a entender que houve uma demora. O episódio é que o relato diz que Deus colocou uma praga no reino de Abimeleque, na casa dele. Todas as mulheres do seu reino ficaram estéreis. Olha só o detalhe. Se deu para perceber que as mulheres ficaram estéreis, quer dizer, a mulher não engravidava mais, fica implícito que essa coisa não foi assim de um dia para o outro, houve uma demora. A Sara deve ter ficado alguns dias, talvez meses, lá no harém do Abimeleque e tal, sendo cuidada, aquela coisa toda. E Deus tomou a providência para que ele não tocasse nela, porque aquela mulher era realmente intocável. Sara e Abraão, os dois juntos, eram o embrião da nação de Israel. Portanto, era impossível. E aí eu chego à conclusão, por que Deus deu essa demora? Para que Abraão e Sara sofressem bastante a angústia, o desespero por causa da mentira deles. Porque a princípio a gente pensa, ora, Abraão e Sara mentiu, e agora Deus coloca uma praga sobre Abimeleque, e ainda diz para o Abimeleque devolver a mulher e pedir para o homem, para o marido, orar por ele, interceder por ele, porque o homem era profeta. Parece assim uma coisa injusta, né? Não, não é injusta. Abimeleque cometeu o pecado dele também e grave. Dá para a gente concluir. Primeiro, ele não tinha necessidade de ter mais uma mulher. Era a tradição dos reis ter a sua esposa legítima e ter mais uma quantidade de concubinas. Mulher à vontade. E que ele queria mais uma. E quem sabe se ele não mataria o Abraão para ficar com a mulher, porque a Sara já estava velha, mas era uma mulher muito bonita, né? A Bíblia diz, tanto é que ela foi cobiçada. Então Deus diz para ele, devolve e pede para ele orar e interceder por você. E na verdade, Deus mataria Abimeleque se Abraão não tivesse intercedido. Aí relembrando aqui essa passagem de Gênesis 20, fica bem claro que aqui Deus estabeleceu na Bíblia essa norma da oração intercessória, que eu chamo inclusive de lei, porque para mim não é nada mais do que isso, é uma lei mesmo, Deus estabeleceu. Bom, como eu fiquei achando que o primeiro programa ficou faltando muita coisa, eu decidi fazer aqui o segundo programa, apresentando vários episódios de oração intercessória, que vai reforçar mais ainda essa prática e a necessidade que nós temos de interceder. Interceder sempre. Interceder e abençoar os outros. É uma norma que Deus estabeleceu e pronto.
Eu quero começar com aquele episódio de Mateus. Tem Mateus, também Lucas registrou a história do centurião de Cafarnaum. Nós sabemos que o centurião era um homem que não era da família de Israel, era um romano, portanto era um gentio, era um pagão, não fazia parte, vamos usar a linguagem como se fosse hoje, ele não fazia parte da igreja, não era um crente, um evangélico, não era um católico, um pagão. Pois bem, mas esse homem deu uma demonstração de ter acreditado em Jesus e ter tido a consciência, a certeza de que se tratava do enviado de Deus. Por quê? De repente o seu servo, um empregado lá da casa dele, adoece doença de morte, ficou paralítico. E ele então concluiu que Jesus curaria o servo dele. Só que um detalhe muito importante, vários detalhes, mas esse aqui para começar. Ele chegou até os anciãos da cidade, eram os líderes da sinagoga, né? Os líderes da cidade, e disse assim para eles: olha, falem com Jesus para que ele cure o meu servo, mas eu não quero que ele venha na minha casa. Ele se achava indigno. Ele creu tanto que Jesus era um enviado de Deus, que ele parou e pensou assim: não, eu não sou digno de que ele venha na minha casa. Vai prestando atenção aí a história. Você pode ler no capítulo 8 de Mateus, como eu falei, também no capítulo 7 de Lucas. Cada um relata um pouquinho diferente um do outro, mas a história é a mesma. E os anciãos foram até Jesus e deram recado para ele. E tudo indica que Jesus não deu atenção. Os anciãos, inclusive, usaram um argumento dizendo assim: Senhor, ele é um homem muito bom. Ele até construiu a sinagoga aqui para nós. Então é interessante que o Senhor cure o servo dele. Ele mandou dizer assim: diga para ele dizer apenas uma palavra, de lá mesmo, de onde ele está. Não precisa vir na minha casa. Olha o detalhe. E Jesus não deu atenção. Também fica implícito na história que ele, percebendo que Jesus não deu atenção e se dirigia em direção à casa dele, ele chama, tem tradução que diz que ele mandou uns amigos. Outra tradução diz mandou uns soldados, alguns 2, 3 soldados. E os soldados foram encontrar Jesus e deram o mesmo recado. Mestre, o centurião disse que o senhor não pode ir na casa dele, é apenas para o senhor dizer uma palavra e o servo dele vai ficar curado. Também dá a ideia de que Jesus não deu atenção. Jesus queria mais, queria um detalhe mais importante para dar esse testemunho da glória de Deus. E é provável que o centurião, olhando de longe, disse: não, ele não atendeu também o recado dos soldados. Ele mesmo apressou-se, saiu de casa e foi ao encontro de Jesus. E encontra Jesus ali com todos e ele se aproxima, cumprimenta Jesus e diz: mestre, eu também sou autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Aí eu digo para um soldado: vai, e ele vai. Eu digo a outro soldado: vem, e ele vem. Também tenho servos na minha casa, e eu digo a um servo: faz isso, e ele faz. E eu sei que tu é autoridade, enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu faz se não for enviado de Deus. Olha que maravilha. Um homem que não era crente, como nós dizemos hoje na nossa linguagem, né? Não era católico, não era evangélico, era um pagão. Mas ele creu, ele tinha convicção, ele estava cheio de fé. Era confiança absoluta. Ele chegou assim, como a gente diz, chegou chegando. Então ele disse: Senhor, não quero que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno. Diz apenas uma palavra daqui mesmo e o meu servo ficará curado. Aí Jesus, eu posso imaginar Jesus dando assim uma volta, olhando assim para todos que estavam em volta dele, né? E disse assim: em verdade eu vos digo que nem em Jerusalém, diríamos hoje, nem na igreja, vi fé como essa.
Aí Jesus continua dizendo assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, muitos dos estrangeiros, né? Muitos dos estrangeiros serão convidados a sentar-se à mesa com ele, ao passo que muitos dos filhos de Abraão, muitos da igreja, muitos crentes serão lançados para fora, não participarão do reino. Que coisa maravilhosa! Então Jesus deu esse testemunho e disse: vai, seja feita a tua vontade. Dali mesmo Jesus curou o rapaz, que estava paralítico, com muita febre, doença de morte. Olha que história maravilhosa essa história do centurião. Mas agora nós temos uma outra história que também encontramos nos evangelhos. Eu escolhi o relato de Marcos. Marcos conta mais detalhe dessa história. Também um caso de intercessão. Agora é um pai. É Marcos no capítulo 9. Eu não vou entrar em muito detalhe, eu quero falar aqui do jeito que eu consiga falar da melhor maneira, mas incentivar você a ler. Leia todo. Talvez você seja um indivíduo que não tem lido a Bíblia de jeito nenhum, mesmo sendo um crente. Muitos crentes hoje esquecem de ler a Bíblia, né? Então leia aí, capítulo 9 de Marcos. Você encontra nos outros evangelhos também a mesma história, mas eu gostei mais dos detalhes de Marcos. O pai tinha um filho que era possesso de demônio. Um demônio surdo e mudo. Então o pai chegou a princípio, primeiro com os discípulos de Jesus. Pediu aos discípulos que expulsassem o demônio. E os discípulos não conseguiram. E então Jesus o chama e o pai se apresenta com o menino. Quando o menino chega na presença de Jesus, o demônio se apodera dele e ele cai e cai espumando, rilhando, toda aquela situação. Imagina uma cena assim, tipo um ataque de epilepsia, né? E Jesus fez uma pergunta para o pai. Diz assim: há quanto tempo isso acontece com ele? Aí o pai diz assim: desde a infância. Quero chamar a atenção para essa resposta do pai, desde a infância. Significa que o sofrimento era de muito tempo, porque tudo indica, por essa resposta do pai, que se tratava de um garoto, no mínimo um adolescente. Talvez 17, 18 anos, por aí assim. Um adolescente, né? Era um sofrimento muito grande. E aí o pai, desesperado, disse para Jesus, ele falou assim: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, ajuda-nos, ó Pai, e nos liberta desse sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, né? E Jesus então também fala assim para ele: se tu pode. E aí Jesus assim: tudo é possível ao que crê. Eu acho interessante, preste atenção, quero que vocês prestem bem atenção a esse detalhe aqui. E a diferença desse pai para o centurião. O centurião chegou firme, cheio de fé. E agora esse pai, que é uma situação também difícil, ele vem com essa proposta assim, com muita dúvida. Né? Se tu podes, Senhor, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes, né? Então Jesus, repetindo aqui, diz: tudo é possível que crê. Supõe-se que o pai ajoelhou-se diante de Jesus e chorando, e disse assim: eu creio, Senhor, eu creio. Você sabe que ele estava mentindo? Ele não cria nada, ele não estava crendo, ele era muito desesperado, querendo ver o filho liberto daquela miséria, daquela perseguição de um demônio como todos cruel e perverso, né? Então ele diz assim: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Quer dizer, ele confessou imediatamente que realmente não cria, né? E então Jesus expulsou o demônio e disse assim: vai embora e não volte mais. Eu já vi, na minha experiência, quando jovem, eu vi algumas vezes, poucas vezes, mas vi a minha mãe
lendo o Salmo 91, cantando hinos, especialmente o hino Grande Comandante, para expulsar um demônio de uma senhora que ficava possessa próximo da nossa casa. Eu tinha 13, 14 anos, eu me lembro disso. Mas ele sempre voltava. Eles sempre voltam, costumam voltar. E Jesus, sabendo disso, disse para aquele demônio: não volte mais. E eu posso dizer com certeza que não voltou mais, porque a ordem de Jesus tem que ser obedecida. Pois bem, agora olha que detalhe interessante que eu quero chamar a atenção de todos que assistirão esse vídeo. É a diferença entre um. Também outra coisa que eu quero chamar a atenção: ninguém sabe se aquele pai desesperado que diz que cria, mas não cria, era judeu ou era um estrangeiro, porque na Galileia, a Galileia é chamada Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios, porque ali era uma região de Israel, região norte de Israel, onde morava mais estrangeiro do que natural da terra, né? Então não dá para saber. Bom, de todo jeito, ele chegou vacilando. Mas Jesus atendeu tanto o centurião, que chegou firme, cheio de confiança e com aquela ousadia, e atendeu também um pai que chegou vacilando, dizendo que cria, mas não cria. Sabe onde está a diferença? A diferença está em ir a Jesus. Tanto o centurião quanto o pai desesperado, ambos foram a Jesus. E ambos intercederam, um pelo servo, o outro pelo filho. Quer dizer, aí você vai dizer assim: mas o centurião tinha muita fé, não vacilou, chegou cheio de fé. E o pai não chegou com a mesma fé. E Jesus atendeu os dois, porque ambos foram a Jesus. Eu quero dizer que nem o centurião, nem o pai tinham fé, porque fé não é atributo de homem. Essa fé é a mesma coisa que confiança, mas essa fé que salva, essa fé da qual a Bíblia fala, essa é dom do Espírito. Vou citar aqui pelo menos Paulo, Efésios, capítulo 2, o verso 8, quando ele diz assim, um texto muito conhecido, né? Diz assim: somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebe? Acontece que Deus, o Espírito Santo, coloca o dom da fé em todas as pessoas. Uns cultivam muito, outros cultivam pouco, outros não cultivam nada. O centurião, tudo indica que cultivou demais a fé, portanto chegou chegando, como eu disse, né? O outro chegou vacilando, mas também tinha fé, mas muito pouca, né? Pouca fé. E agora chega e Jesus atende os dois. Percebe, amigos e irmãos, que a questão toda é ir a Jesus? Vai a Ele, rapaz. Se eu estou falando para você que é crente ou que não é crente, quer dizer, que vai à igreja, que não vai à igreja, que tem alguma relação com a instituição, com a denominação qualquer, porque há muitos que estão na igreja, mas também não têm fé. É fraco na fé. E tem outros que nem na igreja não vai, é mais fraco ainda. Aí você se depara com uma situação difícil na sua vida, qual é o pensamento que você tem? Não tenho fé, eu não consigo, Deus não vai me atender, Jesus não vai me ouvir, o Espírito Santo não vai me atender. Então você fica perdendo a bênção, porque provavelmente aquele garoto, aquele servo do centurião, se não fosse o centurião interceder, provavelmente o rapaz teria morrido. E provavelmente o filho daquele outro desesperado, que não tinha muita fé, também teria ficado possesso demônio a vida inteira. Mas como ambos intercederam, então os dois foram salvos, né? Daí se cumpre essa norma que Deus estabeleceu da oração intercessória. Então, agora qual é meu apelo para você que se sente fraco na fé? Não se incomode com isso, rapaz, esqueça. Esqueça, meu irmão, minha irmã, esqueça que você é fraco na fé. Vá a Jesus, Ele está ansioso que você chegue até Ele. Você não imagina. Você não imagina. Para você ter uma ideia dessa ansiedade de Deus, de que nos acheguemos a Ele mesmo sem fé, eu vou falar aqui
Eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer, mas eu vou falar aqui, por exemplo, de João, do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus disse assim: eu vou interceder ao Pai para ele enviar a vocês o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Olha o interesse de Deus nessa questão da intercessão. E eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Jesus mesmo dizendo: vou interceder ao Pai para mandar para vocês o Consolador. Aí no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, nós encontramos a oração sacerdotal. A oração sacerdotal, Jesus ora pelos discípulos. Tem um detalhe que eu gosto muito, quando Jesus diz assim: Senhor, Pai, eu quero que o Senhor faça com que eles sejam um, assim como nós somos um. Quer dizer, Jesus pedindo para que os discípulos continuassem unidos, fossem até o fim unidos, né? Coesos na obra, nos propósitos, em todos os sentidos, que eles continuassem firmes. Agora, o verso 20 do capítulo 17 do Evangelho de João, que é onde está essa oração intercessória, Jesus intercedendo pelos discípulos, aí Jesus lembrou, sabe de quem? Você nem imagina. essa aqui eu gosto e você vai gostar também. Jesus lembrou-se de mim. Ele lembrou-se de mim. Olha só, 2000 anos atrás. Jesus lembrou-se de mim e lembrou de você. No verso 20, Jesus diz assim: Pai, eu peço não apenas por esses aqui, mas também pelos que virão depois deles, pelas gerações futuras, Senhor. Eu peço por aqueles do final da história, por todos eles. Percebe a maravilha da intercessão e como Jesus foi maravilhoso lembrar-se de mim e de você? E tem um detalhe aqui que eu não posso esquecer. Nós temos uma prova disso no capítulo 1 de Jeremias. Jeremias foi um dos grandes profetas em Israel. Provavelmente ele começou seu ministério ainda adolescente. Deus até o proibiu de casar porque a tarefa era muito grande, ele não tinha tempo para casar. Mas o importante é que no capítulo 1 de Jeremias, Deus já começa assim: Jeremias, eu te conheci antes de tu ser gerado. Antes de você ser gerado, eu te conheci. E antes de você sair do ventre da tua mãe, eu te chamei. Percebe como Deus vê coisas que não existem? Então eu nem existia, você não existia. Ele já orou por mim, já orou por você, já intercedeu. E é por isso que nós estamos aqui vencendo. Foi por causa daquela oração intercessória de Jesus. Bom, agora nós temos outra aqui. Essa é muito interessante. Não quero que esqueça, eu não posso sair da linha de pensamento, né? Paulo fala em Romanos 8, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e verso 27. Ele diz que o Espírito Santo intercede. Olha só que maravilha, irmão. Ninguém pode esquecer disso. Isso é uma coisa fantástica, né? Ele diz assim: e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Durante muito tempo eu não entendia isso, né? A Bíblia tem expressões às vezes que é difícil de entender. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você pensa assim: ué, então quer dizer que o Pai não está muito aí para nós, não. É necessário que o Espírito chegue diante dele gemendo, né? A ideia que nós temos de gemendo é alguém que está com dor e tal, etc. Um gemido: ô Senhor, cuida do povo, Senhor. Cuida do João Bosco, Senhor. Senhor, tem misericórdia dele. Essa é a ideia que nós temos, mas não é isso, não. O sentido aqui desse gemido inexprimível é uma maneira muito extraordinária da Bíblia expressar o interesse que Deus tem por nós, a preocupação que Deus tem por nós. Eu gosto muito
um grande pregador da Igreja Adventista, que eu considero um dos homens que mais falou a respeito de Jesus nos últimos tempos, ele ainda está vivo, ele é inclusive da minha idade, pastor Bulhon. E ele diz assim: você é a coisa mais linda para Jesus, você é a coisa mais maravilhosa para Deus. Isso me chamou muita atenção, é verdade, é por isso. Então essa expressão intercede com gemidos inexprimíveis. É a maneira de Deus falar quão importante nós somos para Ele. É que nós não conhecemos, não podemos ouvir as palavras. Se Deus falar na linguagem do céu, nós não vamos entender. Então Deus fala nessa linguagem que nós podemos entender. Gemidos inexprimíveis. E eu quero aqui concluir com uma passagem também de Jeremias, que dá uma ideia desse amor de Deus, porque nós não podemos, a ideia que nós temos é muito pequena, mas suficiente para a gente crescer na fé. Jeremias, no capítulo 2, Deus está falando do amor de Deus por Israel. No verso 9, Deus diz assim: eu pleitearei contigo e até com os filhos dos teus filhos. Deus está dizendo assim, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, eu vou atrás de você, eu vou te buscar. Esse é o sentido. Estou parafraseando aqui para a gente entender melhor, né? Deus dizendo: meu filho, ô João Bosco, ô Joaquim, ô Manuel, né? Todos os homens da terra. Ele diz assim: eu te amo tanto, eu vou continuar insistindo com você, eu vou pleitear com você. Mas se eu te perder, eu vou buscar um filho teu. E se eu perder também o teu filho, eu vou buscar o teu neto. A ideia que dá é que Deus diz assim: eu posso te perder, você pode me abandonar, mas eu te amo tanto, eu te quero tanto, que eu quero ter alguma coisa que te represente. Por isso ele diz: pleitearei contigo e até com os filhos dos teus filhos. E eu me lembro aqui, eu vou falar de uma experiência minha, porque eu sou apaixonado pela minha mulher. Já houve tempo que tivemos algumas dificuldades, mas o tempo passou e hoje eu sou um homem muito feliz, sou apaixonado pela minha esposa, porque isso é um propósito de Deus. Eu concluí que um homem, para ser feliz, tem que amar uma mulher. E Deus me deu uma, né? E eu amo muito. E algumas vezes que eu fiquei longe da minha mulher, eu tive a ideia de pegar uma roupa dela para dormir com a roupa dela no travesseiro. Então, quando eu vi essa passagem, eu entendi, porque eu me lembrei desse detalhe, né? Então, pegar um vestido dela, uma blusa, e colocar no travesseiro. Isso é coisa de homem apaixonado. Se você não é, você não sabe o que está perdendo, viu? Então, a ideia que dá é essa, né? Eu quero ter alguma coisa. Hoje eu não durmo mais com a roupa da minha mulher no travesseiro, porque eu estou tão apaixonado que eu não abandono ela. Ela não viaja só, nem eu viajo só. A gente está sempre junto, né? Portanto, prezados amigos e irmãos, eu termino aqui com essa brincadeira, que é uma experiência pessoal minha, mas eu fui inspirado a pensar nisso. Eu disse: Senhor, eu entendo essa coisa do Senhor e buscar o meu neto, alguma coisa de mim, porque o Senhor me ama tanto que o Senhor não suporta ficar, o Senhor quer ter qualquer coisa de mim. Portanto, vamos viver felizes, vamos viver tranquilos, na certeza que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Não precisamos ter dúvida. Nós podemos tranquilamente dormir e viver sossegados na bendita esperança, ter certeza da salvação em Jesus, porque nós só precisamos nos entregar a Ele. Só precisamos ir até Ele, ainda que a fé seja bem pouquinha, ainda que não tenhamos fé. Ele só quer que nos acheguemos a Ele. E vamos lá. E podemos dizer assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas não creio, né? Então, prezados amigos, prezados irmãos, vamos fazer isso. Vamos. Eu vou encerrar aqui
com uma pequena prece pedindo a Deus que fortaleça você e a mim para a gente não se afastar de Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus bendito, maravilhoso Pai, eu quero agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, por essa reflexão da Tua Palavra. E pedir ao Senhor que abençoe a todos os ouvintes, todos que assistirão esse vídeo durante todo o tempo. Que o Senhor nos enriqueça e o Senhor nos faça crescer na fé. Nos ajude a cair todo dia sobre a rocha que é o Senhor mesmo,